Tá bom? Mas vem mais pra cá. Tá, É. não sei. É isso. Tá gravando? Eu não tô enxergando. Tá gravando. Tá bom. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre, hoje trazendo um conteúdo diferente, num formato diferente, então quem vai ver pelo YouTube vai gostar muito. Tô aqui com o Luiz Stechner, que é médico veterinário, e ele vai aprontar umas coisas aqui. Bem-vindo, Luiz. Fala Muito quem obrigado. é você e o que você vai aprontar aqui hoje. Eu sou médico veterinário, trabalho com terapias complementares, como quiropraxia, osteopatia, microfisioterapia, soltura de fáscia, terapias manuais no geral. E hoje a gente vai fazer uma sessão integrativa, tira dúvidas, e a gente vai conversando enquanto eu faço a sessão para vocês conhecerem melhor todas as técnicas e terapias que tem disponíveis para os nossos cavalos competidores, cachorros, papagaios, todos os bichos no geral. Fechou. Bora. Então, Luiz, como é que você começa a sessão que você falou? Eu gosto sempre de fazer um exame físico no animal. Também sempre gosto de olhar muita coisa, porque olhando a gente consegue ver parte de angulação do casco, se a ferradura tá boa, não tá, se tem alguma cicatriz que já vai indicar pra gente se pode ter algum problema ortopédico, se pode ter algum problema de diminuição de movimento. Visualmente a gente também consegue ver musculatura, se tem atrofia em algum lugar específico, se tem diferença muito grande no corpo de um lado para o outro. E isso a gente vai pegando um monte de informações e no final de todo o exame a gente junta tudo como se fosse um detetive, um quebra-cabeça, para a gente entender qual que vai ser o melhor tratamento para o nosso paciente. No caso, a Dona Miriam. Esse exame físico seria parecido com o exame tipo de vet check que um veterinário normal faz ou não? É parecido, depende muito do veterinário, obviamente, depende muito da mão de cada veterinário. O meu, eu acredito que seja um pouco mais minucioso, eu gosto direcionado para o que você faz. Direcionado para o que eu faço e assim, eu gosto de entender bem a biomecânica, entender bem a musculatura, qual músculo está doendo, eu gosto de que o animal sinta o meu toque, entenda como eu estou tocando nele. Tem animal que está com dor, tem animal que está nervoso. Então, quando eu vou tocando ele bem suave, ele já vai entendendo que vai ser um toque tranquilo, um toque relaxante. Eu gosto de fazer as coisas com bastante calma. Então, eu até falo, né, para meus alunos, a gente sempre tem que, entre aspas, perder muito tempo no exame físico, porque é onde a gente vai coletar todas as informações. E aí, em qual momento desse exame você decide o que vai ser feito? Ou o proprietário te chama e já fala, meu cavalo precisa de X. Ou às vezes você chega lá, o proprietário falou que precisava de X e você acha que precisa de Y, e qual é a conduta que isso vai levando? Já aconteceu algumas vezes já, de eu chegar no lugar e a pessoa me chamou uma sessão de quiro e eu vejo que talvez a microfisioterapia seria o mais indicado. Mas geralmente eu decido isso no final do meu exame físico. Então, quando eu consigo coletar todas as informações, eu vou gravando na minha cabeça onde tem um pouquinho de dor, aonde tem uma tensão a mais, aonde tem um pouquinho de edema, aonde pode ter uma atrofia. E tudo isso eu vou conhecendo o cavalo, conhecendo a índole dele. E aí no final desse exame é onde a gente decide qual terapia vai ser a melhor. Se vai ser um mix das terapias, um pouquinho da osteopatia, um pouquinho da quiro, às vezes um pouquinho da micro até. E aí a gente vai decidindo qual que é a melhor. Porque hoje em dia eu vendo a minha sessão. Entendi. Não Independente sessão... do que é. Não, hoje em dia eu não falo mais, a sessão de quiro é tanto, a sessão de osteopatia. Não, hoje em dia é a minha sessão. E aí dentro da sessão a gente acaba fazendo todas as terapias que tem disponíveis e que vão ser adequadas para aquele paciente. E o que você tá percebendo aí ao vivo e a cores? Pra falar mesmo? Pode falar. Pode falar. Ela é a patroa do... Porque assim, eu já contei pra você um pouco do que tá acontecendo com ela, qual é o contexto dela. Ela tá voltando a trabalhar pós-laminite. Ficou Sim. aí quase 6 meses, não completamente parada, mas de outubro a janeiro sem fazer nada, e agora voltando. Então agora era natural que ela tivesse um pouco, né, com dificuldades. Então eu acho legal falar, porque às vezes as pessoas, sei lá, podem se identificar. É que às vezes tem dono que vai ficar ofendido porque
Vou falar mal, Gente, entre não, aspas. eu criei esse podcast pra, tipo, Tô brincando. é isso. Bom, o que eu já consegui perceber? Como você disse, né? Ela é uma égua que está vindo de um tratamento de uma doença crônica, digamos assim, que é uma doença longa, que demora, o animal perde peso, perde mobilidade. Então, é normal ela estar do jeito que ela está, perder massa muscular, perder um pouco de peso também. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, eu percebo que, apesar dela ter perdido massa muscular, ela meio que perdeu igual dos dois lados. Ela não tem uma diferença muito grande dos dois lados. O que eu percebo que também é um pouquinho por causa da perda de peso, ela estava com um pouquinho de edema aqui na cernelha. Pode ser por causa da sela, porque acredito que o corpo dela era outro, então a sela encaixava diferente no corpo dela. Então a gente pode ver isso depois também, a gente pode pegar a sela, colocar aqui. Mas pode chamar a Luli também, que é mais fácil para todo mundo. Ela já veio. E eu percebo que assim, o lado esquerdo dela é um pouco mais tenso e um pouco mais reativo. Não diria nem dolorido, mas um pouco mais reativo no meu toque, no meu exame. Então eu diria que o lado direito era o pior, talvez, da rotação. Historicamente, ela tinha mais dificuldade do lado esquerdo. Historicamente, ela era pior do lado esquerdo. Só que agora, no retorno dela, eu tô sentindo ela receosa com o lado direito. Provavelmente, eu não sei, nunca vi o raio-x dela, não sei como é que foi a rotação, quanto rotacionou. O lado direito pode ser que tenha sido um pouco pior. E aí ela joga todo o peso pro lado esquerdo. E o lado direito talvez estava doendo mais. Por isso que ela acaba cuidando um pouco mais do lado direito do que do lado esquerdo dela. Então talvez por isso que tenha essa grande diferença. Tá aprontando, parece? Tá chegando a hora do almoço. Mas já vai relaxar já. Vai dar um olhinho essencial, ela já vai ficar mais tranquila. E aí, falando um pouco das terapias em si. Sim. Como é que elas se organizam? Tipo, como que uma complementa a outra? E eu acho que primeiro, o que é cada uma? Não passou. Passou mesmo? Não. Você quer pegar? Não pegou. Temos o dia inteiro pra falar? Não, pera aí, Zera. Eu faço igual um veterinário dele aqui. Pode falar o dia inteiro mesmo. 3h42. Doutor André Carrascosa. 3h42. Aí o seu é assim, aí você pode sentar, ficar à vontade. Quer um café? Tá gravando já. Tá gravando já. Eu trago um cafezinho se você quer. Muito obrigado. Então, falando das terapias, vamos começar pelo começo, igual eu estou fazendo aqui agora. Uma das terapias que eu gosto de utilizar, que vocês estão vendo agora, é a aromaterapia. A aromaterapia, como o próprio nome já diz, a gente trabalha com aromas, principalmente óleos essenciais. O óleo essencial, para quem não conhece, para quem não sabe o que é o óleo retirado de uma planta específica. Então, cada planta tem o seu poder terapêutico, tem o seu cheiro específico e ele serve para alguma coisa específica também. Então, aqui no meu estojo, por exemplo, eu tenho 21 tipos de aromas que teriam na natureza, por exemplo. E eu gosto sempre de deixar livre para o animal experimentar e às vezes eles mostram qual que ele está precisando naquele momento. Porque é como se ele tivesse solto na natureza e ele usaria a inteligência inata dele, o instinto dele, para procurar na natureza aquilo que seria bom para ele naquele momento. Então, igual quando a gente solta cachorro, por exemplo, ele vai lá e come um certo mato para poder vomitar. Então ele tá... Gente, mas isso é um propósito. Nunca tinha parado para pensar. Sim. Porque uma das minhas perguntas era sobre a questão da aromaterapia. Muita gente fala, nossa, vou ficar dando olhinha pro cavalo. Qual é o rolê disso? Mas Sim. Isso que você falou faz sentido. E assim, não necessariamente a gente precisa ingerir o óleo para poder ter efeito. Porque ele é realmente cheiro. Então ele vai funcionar com o animal inalando o cheiro. Na hora que chega na narina, são milhares, centenas de milhares de receptores.
Esses receptores vão mandar uma mensagem super rápida para o cérebro através do nervo olfativo. Em 40 segundos a gente já tem algumas zonas cerebrais que já estão sendo ativadas pelo cheiro. Então em 40 segundos que a gente começou a sentir esse cheiro, nosso cérebro já está respondendo a isso. Fora que, na hora que o ar entra no pulmão com essas moléculas desse óleo essencial, existe a troca gasosa, essas moléculas entram na corrente sanguínea, que vai ser metabolizada no fígado, e esses metabólitos é que vão ser terapêuticos para o corpo também. Então a gente vai estar tratando toda a parte sistêmica do organismo do animal, com a parte, digamos assim, que mais comportamental no cérebro, que já é essa parte calmante. Pode ver que ela já está um pouco mais relaxada. Ela já está interessada. Já. E por si só, a aromaterapia sozinha faz alguma coisa? Depende do que você quer. Obviamente que são terapias complementares. Então, por exemplo, muitas vezes nem a quiropraxia faz algo sozinha, nem a osteopatia. São terapias que complementam tanto a atividade da medicina tradicional ou até mesmo complementam a vida do animal. A gente ajuda o organismo do animal a viver de uma melhor maneira. E com base na escolha dela, o que você vai... Tipo, então, qual é o próximo passo? Ela não deixou muito claro. Tem animal que chega aqui e vai com o beiço e tenta pegar mesmo. Então até deixei um tempinho aqui para ver se ela ia querer. Ela tentou ali, meio que ainda foi de novo agora, meio que em cima do gengibre, em cima da tangerina, ó. E ela vai com o beiço e eles vão escolhendo o que eles querem, ó. E aí, às vezes eu tenho dúvida, então eu fiquei em dúvida entre dois, por exemplo. E aí eu posso simplesmente fazer o teste. Eu só abro a tampa, nem tiro a tampa e mostro para ela e vejo qual que é a reação dela. Ó, você vê que é bastante interessante. Então esse aqui é o de gengibre, ela gostou bastante. O gengibre é muito anti-inflamatório, é analgésico, é um pouquinho estimulante também. E o outro é de tangerina, o óleo da alegria. Não ligou muito, preferiu o gengibre. Então o gengibre seria um óleo que eu usaria com ela. Então esse aqui eu já sei, que é ela que escolheu. Mas pensando no caso dela, eu também conheço os óleos, eu posso pegar algum óleo específico que eu acho que vai ser legal para ela também. Então, por exemplo, ela já escolheu o gengibre. A gente pode escolher também, por exemplo, copaíba, que é muito bom para toda a parte musculoesquelética. E aí eu sempre gosto de ver se o animal gosta desse óleo ou não, desse cheiro ou não. Ela até que aceitou, ok. Não foi o maior interesse do mundo, mas também não saiu. Não odiou, mas não amou. Então tá bom, eu usaria com ela. E eu usaria mais um para talvez acalmar ela, para ela relaxar, para ativar o parasimpático dela e ela poder curtir toda a sessão bem relaxada, bem tranquila. Vamos ver se o capim-limão tem algum interesse sobre ela. O mesmo pode ser, você que sabe. Exatamente, mas aceitou. Então eu tenho certeza que ele vai fazer o efeito. Quando não quer, não quer. Não quer, vira a cara e não quer. Então vamos experimentar o outro, que às vezes tem um que ela tenha mais interesse calmante. Ó, o erva doce. Sempre gosto de colocar nas duas narinas, porque às vezes tem efeito diferente. Mesma coisa, também não saiu. E o último clássico, né, de todo mundo conhece, o lavanda, que dá uma acalmada boa, dá uma relaxada boa. Não, lavanda hoje não, aparentemente. Não sei se foi o óleo ou se foi alguma coisa que chamou a atenção dela lá. Então eu permaneço aqui, espero ela voltar, mas não. Ó, você vê que ela afastou. Realmente não é um óleo que ela gostaria. Ela não quer. É muito básico pra mim. Ela tem uma energia muito caótica, assim. Muito básico, lavanda. Eu gosto de coisa mais excêntrica, uma coisa mais... diferente. E aí o que eu gosto de fazer? Como eu trabalho todas as terapias manuais, eu gosto de pingar uma gotinha de cada na minha mão. Então, uma gotinha de copaíba, uma gotinha de gengibre. Tá acabando meu gengibre. Popular entre os cavalos. E uma gotinha de capim-limão. Pronto. E aí eu gosto de fazer uma gotinha de cada, esfregar as minhas mãos. E eu coloco a uma distância que, se ela quiser ficar mais afastada, ela fica.
Se ela quiser ficar mais perto da minha mão para sentir o cheiro, ela fica, ela que decide. Ô Luiz, e alguma das coisas que você faz hoje são consideradas doping ou não pode fazer em prova, alguma Não. coisa assim? Não. Não, nada. Ó, você vê que ela mostrou bastante interesse. Qual que é a duração de uma sessão em média? Eu sei que cada caso é um caso, porém, para as pessoas que estão ouvindo poderem se balizar. Geralmente de 40 minutos a 1 hora. Uhum. Tem animal que, dependendo do estado, dá pra gente ficar 3 horas mexendo. Mas chega uma hora também que enche o saco. É muito pronto. Exatamente. Bichinho, É né? muito estímulo, tem animal que não gosta. Então, assim, 40 minutos eu acho um tempo ideal. Uhum. Igual ela. Ela hoje provavelmente vai ser quase 1 hora, porque a gente tá conversando, Sim. tá tendo uma troca aqui e tal. Então tá demorando um pouquinho a mais. Mas eu sempre vou pelo animal. Tem animal que 25 minutos deu. Ela fala, mas eu preciso tratar ele. Tá, mas qual vai ser o ganho dele? Então o ganho às vezes acaba não sendo tão grande como a gente gostaria, porque a gente está passando o tempo dele ali. Então é isso, eu gosto de usar o óleo essencial no começo, porque daí a gente já tem uma ação terapêutica que está acontecendo ali do próprio óleo, já acalma o animal, então eu deixo ele mais tranquilo para eu começar a minha sessão, e aí a gente pode começar a trabalhar no animal. E aí, então, me conta um pouco sobre essa caixa de Quiro chama a atenção. Quem está vendo o vídeo tá vendo isso daí. Chama bastante atenção. Você falou pra mim que trabalha com Quiro e osteopatia. Qual Sim. é a diferença e qual é o papel de cada um? Muito bem, vamos lá. Essa caixa aqui é a caixa de Quiro. Então, a gente utiliza ela só quando a gente vai fazer a quiropraxia. Às vezes utiliza para algumas outras coisas pra também. Pra sentar, pra conversar também. Pra sentar, ela é ótima para sentar, é espetacular. Quando a gente tem que esperar alguma coisa ou estar em algum lugar. Às vezes usa como mesa também. Pode então ser. também ela é bem plana, dá para colocar bastante Bem coisa plana, em cima. bem tranquilo. Mas ela é a caixa de Quiro que a gente usa nas sessões de Quiro. Agora eu comecei, por exemplo, na osteopatia com ela. Por quê? A osteopatia, a diferença da osteopatia para Quiro. A quiropraxia, ela vê coluna vertical, vertical não. Vertebral. Coluna vertebral, corta. Coluna vertebral do animal e sistema nervoso. A quiropraxia é isso. A gente trabalha na coluna vertebral do animal para melhorar a comunicação neurológica dele, para todos os nervos conseguirem ter toda a sua capacidade possível. Então o corpo consegue ter a comunicação neurológica e ele consegue ter as suas ações que precisam ter conforme a necessidade do organismo. Idealmente, de quanto em quanto tempo uma sessão de quiropraxia é recomendada para um cavalo atleta? No mundo perfeito, 1 vez por mês, né? Tudo isso? Sim, porque são cavalos de alto rendimento. Então imagina. E pra ela que trabalha 1 vez por semana e olha lá? Aí depende da necessidade. Aí eu gosto sempre de ir avaliando o animal quando tem a possibilidade. Tem algumas hípicas que eu vou toda semana. Então toda semana eu tô avaliando o animal. Uhum. E aí tem semana que eu vejo, tá precisando mexer. A gente vai lá e mexe. Aí às vezes passa 1 mês, não precisa mexer de novo. Às vezes daqui a 2 meses, já teve cavalo também que em 2 semanas você precisava mexer de novo. Porque fez um treino um pouco mais forte, porque soltou, brincou, ficou preso na cerca, na cocheira, e aí tem a necessidade. Então, é muito individual, a gente trabalha com a biologia, né? Então, acaba que é muito individual, não existe uma receita para todo mundo. E aí, a quiropraxia a gente vai trabalhar na coluna vertebral, o sistema nervoso e, obviamente, a biomecânica. Então, a gente vai melhorar a movimentação do animal, trabalhando tanto na coluna e algumas outras articulações. Enquanto que a osteopatia, a gente trabalha mais a parte, principalmente, de fáscia, e também a gente vê o corpo mais como toda a parte de tecido mole, musculatura, tendão, ligamento. Gente, pelo nome osteopatia, pra mim tinha a ver com ossos, entendeu? Não tem a ver com osso. Gente, também tem a ver com osso, mas não só o osso. Então a grande diferença que eu vejo é quiropraxia, coluna vertebral, sistema nervoso, e a osteopatia é muito mais o corpo como um todo, muito mais a fáscia, muito mais, por exemplo, aqui eu estou soltando um diafragma, que é o diafragma
aqui da nuca, da garganta. Então, apertando esse ponto onde eu estou apertando, debaixo do meu dedo eu sinto que está soltando, está liberando tudo. E eu estou liberando todo esse diafragma. O que é um diafragma? É um tecido que corta o corpo do animal, né, na vertical, o nosso na horizontal. Esse tecido geralmente é feito somente de fáscia. E quando esse tecido tem, por algum motivo, algum tipo de restrição de mobilidade, ou ele está muito tenso, ou muito fibroso, a comunicação no animal horizontal não acontece tão bem. Então toda a biologia dele não vai funcionar como deveria. Quando você fala biologia, você está falando de tudo, tipo o funcionamento órgãos, do corpo inteiro, tudo. exatamente. Por isso que a gente fala biologia, né? Quando a gente faz essas terapias, a biologia do animal pode ser expressada a 100%. Então tudo que o corpo precisa, ele vai conseguir fazer. Então, soltar o diafragma, primeiro que relaxa muito, eles vão relaxando, 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 e a gente consegue melhorar todo um fluxo biológico no corpo inteiro. Então, a osteopatia, ela trabalha muito mais ao redor da articulação e também a articulação, enquanto que a quiropraxia é muito a articulação e sistema nervoso. Então, essa seria a grande diferença. Não tem uns estralos, umas coisas impressionantes assim na osteopatia, como tem na quiro, por exemplo, que é visual. Também tem, gente conseguir mas ver é a o que você última tá parte. Às entendi. vezes, por exemplo, eu preciso soltar uma vértebra lombar dela. Na quiropraxia, eu vou vir aqui e vou ajustar essa vértebra. Na osteopatia, não. Eu vou ver como é que está a musculatura. Se tiver algum ponto tenso, eu vou soltar essa tensão. Eu vou ver como é que está a mobilidade Fugiu a palavra agora. Minha Nossa Senhora. Agora eu não posso ajudar você, eu não vou saber. Tá na ponta da língua. Oscilatório. Então, na osteopatia, a gente vai ver se tem alguma tensão muscular, vai soltar essa tensão. A gente vai ver a mobilidade oscilatória da coluna naquele trecho onde tem aquela vértebra que perdeu a mobilidade. E aí, por fim, se ainda tiver com essa perda de mobilidade, eu vou lá e faço um ajuste também. Entendi. Então, a osteopatia, a gente dá uma volta bem grande para chegar no problema. Enquanto na quiro, a gente vai lá e já tenta resolver o problema. E tem gente que faz sessão só de osteopatia? Tipo, profissionais que só fazem isso. Veterinários? Não sei. Não, acho muito pra difícil. Bicho, então pra bicho. A osteopatia no Brasil é muito nova. A gente tá começando, teve 1 ou 2 turmas só formadas em osteopatia veterinária. Então, assim, geralmente... Mas tá numa tendência crescente. Muito, a procura tá muito grande e a terapia é espetacular. Ela resolve muito. Os meus atendimentos mudaram muito depois que eu comecei a fazer a osteopatia também nos pacientes. E quais são as indicações? Tipo... As indicações para osteopatia? Sim. As indicações para osteopatia é muito parecida com as indicações para quiropraxia. A gente pode tratar animais igual ela, por exemplo, que estão voltando de lesão. Animais que, por algum motivo, deixaram de ter o rendimento que tinham na competição ou no treino, sem ter nenhum tipo de motivo aparente, sem ter nenhum tipo de lesão aparente. Então, pode ser só uma biomecânica que não está funcionando como deveria. E aí, com o tratamento da osteopatia ou da quiro, a gente consegue melhorar a biomecânica. Muito bom para animal que tem algum tipo de dor crônica, então aquele animal que sempre tem uma dorzinha na musculatura, aquele animal que sempre tem dor na coluna, dor muscular. Animal que está fazendo a doma é muito importante, porque se a gente parar para pensar na doma, a gente muda toda a distribuição biomecânica e também todo o centro de gravidade do animal. Então durante 3 anos, 4 anos, ele estava acostumado a ter um centro de gravidade, a se movimentar de um jeito. A partir dessa idade que a gente fez a doma, a gente coloca a cela em cima dele e uma pessoa. Então a gente atrasa o centro de gravidade dele e aí a gente tem uma diferença biomecânica nesse animal. Então a musculatura passa a trabalhar de uma maneira diferente, as articulações também. Então é importante a gente fazer também o trabalho de quiropraxia, de osteopatia com esses animais,
para eles poderem se desenvolverem bem e não ter nenhum tipo de dor, não ter nenhum tipo de reclamação lá na frente. E lá no início você falou também que além desse combo, que eu achei que os dois tinham a ver com ossos, você também lida com a soltura da face, mas isso para quem é atleta já tá mais ok, né? Isso já tá mais entende um bem pouco aceito o melhor. que é, Sim, tanto pro cavalo quanto para as pessoas, né? Porque Sim. hoje já tá bem popular. tá. E daí você falou também da microfísio. O que isso tem a ver com a tipo fisiopreventiva que a gente faz no dia a dia? Nada. Nada a ver? Nada. Não acredito. O nome microfisioterapia foi dado no Brasil, que é uma tradução, porque é uma técnica francesa, e na França é microkinesitherapy. Entendi. Então, no Brasil, a pessoa que trouxe para o Brasil, o instituto que trouxe para o Brasil, era fisioterapeuta e ele quis fechar essa técnica somente para fisioterapeutas. E aí ele colocou esse nome, microfisioterapia, e hoje em dia ela só pode ser feita por veterinários nos animais e nos humanos somente por fisioterapeutas. Nenhuma outra classe da saúde pode fazer esse curso. Mas Então, você estava por me isso esse nome. comentando também que super nova, não temos Super nova, nasceu nos anos de 80 e pouco, 83 ali, se eu não me engano. Foram 2 osteopatas que criaram essa técnica e eles começaram a perceber que muitos dos pacientes que tinham problemas no corpo, de dor, problemas articulares, às vezes relatavam algumas situações vividas iguais a outros pacientes que tinham o mesmo problema. Uhum. Então, vou chutar, não que seja verdade, mas vou chutar aqui. 10 pessoas que têm um problema no joelho direito passaram pela mesma situação. E eles começaram a interligar essas informações e pensar, poxa, se eles passaram por essa situação e têm o mesmo problema, pode ter uma conexão. Uhum. E eles começaram a estudar toda a parte de embriologia, toda a parte de funcionamento mesmo, desde a embriologia até quando a gente cresce e tem todos os tecidos do corpo, um pouco da medicina germânica também está relacionado. E aí a gente tem hoje em dia a microfisioterapia, que é uma terapia que nós seguimos alguns mapas corporais e que a gente vai, entre aspas, lendo a memória celular do animal e dessa maneira a gente consegue detectar a qual memória celular ele está respondendo e por isso ele tem aquele sintoma ou aquela doença ou aquele distúrbio de comportamento, por exemplo. Quando você fala leitura celular, isso parece muito uma coisa de laboratório de Dexter. Agora me diga como é isso na prática. Na prática é um toque muito sutil que a gente faz, a gente tem os mapas que a gente segue, os pontos que a gente tem que colocar a mão, e é como se a gente sentisse um bloqueio na hora que a gente passa a mão ali, é como se o tecido tivesse, entre aspas... O corpo guardando traumas de situações ali. Quando a gente passa por algum tipo de trauma, nosso corpo, para se proteger, guarda esse trauma, essa situação, em algum lugar do corpo, em alguma célula de algum tecido do corpo. E já foi comprovado, já conseguiram até tirar foto, por exemplo, de uma fáscia no corpo guardando uma memória celular. Ele tem um formato específico e uma coloração específica. Então isso é super científico, não é coisa da cabeça do Luiz. Não é bruxaria, não é principalmente da minha cabeça. É super científico, é biologia, é embriologia, que foi estudada, muito bem estudada, e a gente chegou nesse tratamento, nessa terapia. E daí você tem como saber tipo, o que o cavalo passou? Não exatamente, porque ele não conversa com você. Exatamente, não tem como saber exatamente o que ele passou. Mas, por exemplo, se a gente souber estudar medicina germânica, que é um outro tipo de pensamento, também estuda a embriologia, a gente consegue identificar, através do sintoma, qual que é o tecido embrionário que está envolvido, e através do tecido embrionário a gente consegue saber qual situação foi a que o animal ou que a pessoa passou.
Então, às vezes o pessoal fala que é bruxaria justamente porque a gente consegue identificar qual foi a situação que a pessoa passou sem ela falar absolutamente nada pra gente, só pelo sintoma. Então, por exemplo, a gente tem 4 tecidos embrionários que a gente pode... Mas você tá falando tecido embrionário. Isso daí não é do embrião, quando tá lá na barriga da mãe. Como é que você vai ligar isso com o bicho que tá aí, ó, com quase 13 anos nas costas? São 4 tecidos que formam todo o corpo. Tá. Quando a gente é um embrião, são 4 tecidos, o endoderma, na verdade são 3, mas a gente divide em 4. É o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Esses 3 tecidos, eles vão dar origem a todos os outros tecidos do corpo. Pele, pelo, todos os órgãos, olho, toda parte do cérebro, tudo, vem de 3 tecidos embrionários apenas. Quando a gente consegue, e isso é estudo do Dr. Hammer, que ele conseguiu correlacionar cada tecido embrionário com algum tipo de situação vivida, a gente consegue entender qual foi o tipo de situação que a pessoa passou, que o animal passou, pelo tecido que está sendo afetado. Então, por exemplo, se a gente pega problema articular, problema de tendão, tudo que é estrutural no corpo, toda essa parte estrutural vem do mesoderma novo, que é um tecido embrionário. E segundo a pesquisa, estudo e obra do Dr. Hammer, tudo que vem do mesoderma novo está correlacionado a sentimento de impotência, sentimento de não conseguir realizar algo. Então o bicho ele também tem esses sentimentos, Também, ele também porque guarda. também é biologia. E não é muito bem sentimento, é percepção. Entendi. Então, quando para o seu organismo você tem a percepção que você não conseguiu realizar e aquilo é, entre aspas, traumático ou marca para o seu organismo que aquilo que você não conseguiu realizar, pode ser que o seu organismo comece a ter algum tipo de sintoma, algum tipo de comportamento para te ajudar nisso que você não conseguiu realizar. E agora a minha cabeça de proprietária, atleta, traz uma pergunta para você. Esse sentimento de impotência, essa sensação, isso pode vir de um treino ou de alguma coisa que acontece na carreira esportiva do animal? Ou isso já é muita viagem na minha cabeça? Não, porque você pode falar também. O mais complicado da medicina germânica e também da micro é que para a gente ter o DHS, que a gente chama, que é o momento exato onde acontece o trauma, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, precisa ser inesperado. Então, precisa ser algo onde você não esperava de nenhuma maneira. Ele precisa ser dramático, então tem que ter um sofrimento. E ele precisa ser vivido de maneira isolada. Então, só você sentiu aquilo da sua maneira. Então, por exemplo, se uma situação acontece aqui entre a gente que está aqui, cada um vai ter uma percepção. Então, cada um vai viver aquilo da sua maneira isolada. E se foi dramático e totalmente inesperado, pode surgir um DHS. Esse DHS é essa memória que, dependendo da sua percepção, ele vai para algum tecido do corpo. Então, me senti impotente, vai para o tecido do mesoderma antigo. Senti desprotegido, perda da minha proteção. Então, ele vai... era mesoderma novo no impotência. Então, me senti desprotegido, impotente... desprotegido ou perdi a proteção. Então ele vai para o mesoderma antigo. E aí quando você vai passar um feedback para um proprietário, por exemplo, do que está acontecendo no atendimento, a respeito um pouco dessa vertente que a gente está falando agora, como é que funciona? Como é que é esse papo? Parece coisa de gente maluca. Parece, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente fala e o que a gente vai falar. Tem pessoas que já conhecem a técnica, a maioria das pessoas que procuram a gente para fazer microfisioterapia no seu animal, ou é porque já passou pela técnica, porque já conhece, já fez em si mesmo com um fisioterapeuta, aí a conversa é mais fácil, porque ela já sabe como funciona, a gente tem uma conversa um pouco mais tranquila. E tem pessoas que não. Hoje mesmo um cliente me procurou por um problema no cachorro que alguém indicou para ele que a microfisioterapia pode ajudar no problema comportamental. Mas ele nunca fez micro, não conhece. Então essa pessoa eu já tenho que
e falar um pouco mais de cuidado. Então, obviamente, eu já não chego para a pessoa falando exatamente qual foi o problema, qual foi a situação que o animal passou. Mas eu explico toda essa parte da embriologia, que tudo está conectado no corpo do animal, que às vezes algum tipo de percepção dele pode afetar a parte física ou até mesmo a parte comportamental, e que na microfisioterapia a gente trabalha em cima dessa memória celular que o corpo está respondendo, e com a microfisioterapia é como se a gente mostrasse para o organismo que não tem mais a necessidade dele responder a essa memória que está muito ativada. Uhum. E aí tende ao sintoma ou a doença sumir. E quando você fala de problemas comportamentais, as pessoas te procuram, no caso do cavalo, por quais motivos que elas querem, o que elas podem resolver com esse tipo de sessão? Resolver ou melhorar, né? A gente pode ter animais que são muito reativos, animais que são muito nervosos. Eu já tive alguns animais que engolem ar. Não tive uma resposta 100% desses animais, mas a gente conseguiu melhorar muita coisa. Animais que tenham algum comportamento que não seja legal, por exemplo, animal que come estrume, animal que não se dá bem com outros animais, algumas éguas, por exemplo, que quando entram no cio ficam hiper reativas, é difícil de trabalhar. Enfim, qualquer comportamento que seja estranho ao animal, que não faça parte da natureza do cavalo e que o animal adquiriu devido a alguma coisa que aconteceu na vida dele. Então a gente consegue trabalhar isso na microfisioterapia, mas principalmente se tratando de cavalo, a gente também precisa fazer um outro trabalho ambiental com ele, porque não é só a microfisioterapia que vai resolver o problema. Muitas vezes a gente precisa também tirar o gatilho do dia a dia dele, que faz com que ele se proteja, que faz com que o organismo dele crie essa proteção a mais, que é uma resposta natural do organismo, geralmente é o sintoma ou a doença. E aí agora quem está assistindo a gente pelo YouTube tá vendo você fazendo umas coisas, mas também não dá para saber direito o que você tá fazendo. Estão rolando coisas aí. Aqui eu tô fazendo uma parte da osteopatia tá bocejando ainda. Ali, ó. Tá bocejando? Uhum. É um movimento oscilatório que a gente faz na coluna, que serve tanto para a gente examinar e ver aonde a gente não tem a mobilidade, como também em tratamento. Então eu vou com as minhas mãos sentindo aonde tem pouca mobilidade e vou estimulando. E é um movimento natural do cavalo. Então se a gente pudesse ver como se fosse um drone, o animal andando ao passo e o drone em cima dele, a gente ia ver que a coluna dele faz um movimento oscilatório. Então, quando a gente faz esse movimento aqui, meu professor de osteopatia sempre fala, é a mesma coisa que você está andando de moto numa rodovia a 300 km por hora. Quando vem um vento lateral, obrigatoriamente você tem que diminuir a velocidade. Então é isso que acontece no sistema nervoso do animal. Quando a gente começa esse movimento oscilatório, relaxa demais eles. Então por isso que ela também está bocejando, está um pouco mais tranquila. E qualquer um pode fazer essa gangorra no cavalo em casa? Não é qualquer um, porque a gente precisa saber exatamente aonde mexer, precisa saber a força que utilizar e cada animal tem o seu ritmo. Então também eu não vou sair fazendo o mesmo ritmo em todo animal. Tem animal que gosta de um ritmo um pouco mais rápido, tem animal que gosta de um ritmo um pouco mais lento. E aí é só quando a gente coloca a mão no animal que a gente vai identificar. E como é que você sabe que ela não está simplesmente aturando o que você está fazendo? Porque ela permite que eu faça. Você vê que no começo ela achou estranho, deu um passinho para o lado, deu um passinho para o outro. Agora ela está estável, uma postura tranquila. Eu não estou nem olhando para ela, mas eu vou que ela está bocejando. Ela estava bocejando. E ela está deixando eu fazer. Animal, quando não quer ou quando tem algum lugar que não goste que a gente mexa, eles deixam muito claro. Então eu sempre utilizo essas respostas para justamente saber. E a gente precisa diferenciar ela se ajeitar igual ela fez agora do que não querer. Então, o que foi, xereta? Quer saber o que está acontecendo aqui atrás? Ela é muito curiosa e ela também é muito mandona, sabe? Entendi. Ela gosta de estar no controle das situações.
Hoje não vai rolar. Você falou também que você montou por muitos anos. Montei. Como é que foi essa jornada pra você de ter começado a montar, ter parado de montar, pra atender? O que você queria estar fazendo hoje? Você queria estar montando? Olha, Não mais. não sei. É uma bela pergunta. A minha história, bem resumidamente. Eu comecei a montar quando eu tinha ali uns 12, entre 12 e 14 anos, não lembro exatamente quando, lá em São Bernardo. Eu era até que muito bom por uma criança, tanto que eu e minha irmã a gente começou a montar, minha irmã não gostou muito, já meio que desistiu logo. E eu sempre fui muito bem, tinha um cavalinho também ali, na época era provinha de tempo ideal e ele sempre era um reloginho, então comecei a ganhar várias provinhas ali na época de 60, 80 e comecei a pegar muito gosto. E aí, enfim, peguei tanto gosto que meu pai literalmente construiu uma hípica para mim. E Todos aí, queríamos um pai desse. então, e aí com 16, 17 anos eu tinha uma hípica para mim e que eu e minha mãe e meu pai também ajudava ali, né? Tinha outra empresa e ele ajudava a gente a organizar a hípica, a gente chegou até alguns clientes e aquela coisa, eu tinha 17 anos, ali 16 anos, e meu pai ia arranjando cavalo para cá, cavalo que ninguém queria montar porque era muito ruim, aqueles cavalos que refugavam com todo mundo, e é tudo na minha mão. Uhum. E eu, moleque, né, adolescente, falei, não, vem que eu monto. E cheguei a ter 14 cavalos para eu montar e que assim, 2 eram meu. O resto era tudo de pessoas que estavam lá, ou era para vender, ou era para tentar arrumar, enfim. Não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, mas curtia e alguns davam certo. Depois, obviamente, montava cavalo. Então o que você vai ser quando entrar na faculdade? Veterinário de cavalo. E aí eu entrei na faculdade e durante os 5 anos de faculdade eu tinha certeza absoluta que eu ia ser veterinário de cavalo. Até meu 4º ano da faculdade eu ainda montava e nessa época eu já tinha sido contratado para montar profissionalmente para um aras. Então já competia profissionalmente, me especializei na doma de cavalo, me especializei na iniciação de cavalo. Eu sou um dos únicos 3 cavaleiros brasileiros que foram aprovados no curso de iniciação de cavalos da Associação do BH e fazia isso, era a minha grande paixão. E aí eu me formei veterinário, aí foi bom, agora eu vou ser veterinário. E aí eu comecei a trabalhar nas hípicas, nas equipes veterinárias, e aí eu conheci o real dia a dia do veterinário. E não foi muito bem como eu esperava. Então, muita gente confunde, né? Gostar de montar cavalo com gostar de cuidar de cavalo. Então, eu percebi que eu não teria tempo mais de montar e que... aquela coisa, veterinário clínico, acorda de madrugada, vai atender cavalo lá no interior, lá longe, anda 800, 1000 quilômetros por dia. E eu comecei a não gostar disso. E eu decidi parar. Aí surgiu uma proposta para eu trabalhar na área comercial, eu fui trabalhar na área comercial, ganhava bastante dinheiro, mas também não era o que eu queria, o dia inteiro dirigindo e visitando pet shop. E aí não era muito bem o que eu queria também. E até que eu resolvi voltar a montar cavalo, desistir da veterinária e voltei a montar cavalo. Gente, mas falando desse jeito parece que você tem 65 anos. Eu vivi bem intensamente, eu diria. Dá pra perceber. E aí eu voltei a montar cavalo, voltei a trabalhar no aras que eu já trabalhava, continuei trabalhando como profissional, competindo na parte profissional. E até que chegou o ano de 2014, onde estava meio que numa crise aí no Brasil, diminuiu muito o número de cavalo. Eu e o dono do aras, a gente já não estava se entendendo muito e tal. Aí eu parei de montar e fui trabalhar na empresa do meu pai. Fui administrar junto com ele o negócio dele. Trabalho herdeiro. Quanto tempo durou? Então, só que antes disso, a veterinária que fazia quiropraxia nos cavalos que eu montava, e eu via a diferença porque eu montava eles, ela ia dar um curso no ano de 2015. E aí eu já estava trabalhando na empresa do meu pai, e aí uma das professoras, que era a Luli,
me convidou para fazer o curso e graças a ela eu fiz o curso, que ela me encheu bastante o saco, então sou muito grato a ela por conta disso. E aí mudou minha vida. E aí mudou minha vida, porque a quiropraxia foi paixão à primeira vista. Então, realmente eu me apaixonei pela técnica e vida de herdeiro, né? Eu trabalhava na empresa do meu pai, então eu tive a possibilidade de acompanhar muito as minhas professoras. Então, peguei muito bem a mão da quiropraxia, consegui estudar bastante, porque eu praticamente só fazia isso. Tive a possibilidade, através dos meus pais, de conseguir fazer só isso. E aí foi paixão à primeira vista. Aí uma coisa levou a outra. Aí eu entrei na quiropraxia. Logo que eu me formei em quiropraxia, eu conheci a micro. E graças a Ana Guiomar também, que também me encheu muito a paciência para eu fazer o curso, porque ela que me convenceu da microfisioterapia, que funcionava, ela que me incentivou muito aí. Aí eu fui, comecei a fazer a microfisioterapia, fiz o curso, e aí depois o resto é história. É história. Daí uma terapia foi levando a outra, todas as terapias complementares, todas as terapias manuais, e aí foi indo. E aí quando você estava na cheguei aqui. faculdade, você imaginava que você poderia atuar nessa área? Não, tanto que a gente nem conhecia. A gente nem sabia que quiropraxia existia, nem sabia o que era quiropraxia, nem sabia que era terapia manual nos animais. Entendi. Na faculdade é aquela coisa muito quadrada, né? Clínica, cirurgia, diagnóstico por imagem, laboratório e só praticamente. Então, nem sabia que realmente existia essas terapias para os animais. Então, não fazia a menor ideia. E hoje, dentro da sua atuação, a maioria é cavalo atleta mesmo? Ou, sei lá, alguns outros casos? Falando de cavalo, né? Porque De eu sei que cavalo? você atende pequenos também. Atendo pequenos também. Hoje em dia é bem 50% a diferença. Eu atendo muito cavalo atleta, porque cavalo atleta é alto rendimento. Na quiropraxia, na osteopatia, na terapia manual em geral, a gente vai trabalhar principalmente a biomecânica dele. Então, quando a gente melhora a biomecânica de um cavalo de competição, por exemplo, pode ser a diferença talvez de meio centímetro no salto dele. Esse meio centímetro pode ser a diferença entre a vitória ou não. Porque se ele saltar meio centímetro mais baixo, esbarrar na vara, pronto. Se a gente falar em prova de alto rendimento, 1,50 m, 1,60 m, até as provas mais baixas, então a gente tem que trabalhar nele praticamente todo mês para conseguir deixar ele sempre apto a desempenhar o seu potencial 100%. E quando a gente fala de cavalo de esporte, basicamente salto, ou você também atende para outros esportes, outras modalidades? Não, eu atendo muito pouco outros esportes, a maioria realmente é salto, porque é de onde eu vim, é o meu berço. Então, eu até brinco, os meus, hoje muitos clientes são meus amigos de infância, que a gente tinha ali 14, 15 anos, a gente montava junto, competia junto. Pronto. Então, acaba que eu tenho muito cliente no salto, mas qualquer cavalo de qualquer esporte, tem muito aluno meu que é do quarto de milha. E aí no quarto de milha é uma febre também, muita gente, graças a Deus, hoje gosta da quiropraxia, faz a quiropraxia, mas eu mesmo não é muito meu mundo realmente é mais BH. Você tá falando aluno de quê, Luiz? Você tá falando, mas você não contextualizou pra nós o que é. Meus alunos, é que eu dou aula em muitas pós-graduações, nas principais pós-graduações hoje em dia eu dou aula de terapia manual, já dei aula em alguns cursos de quiropraxia veterinária, já formei alguns alunos também junto com outros professores. Hoje em dia eu sou coordenador da primeira e única pós-graduação de quiropraxia do Brasil, então pretendo formar muitos outros alunos. Então quando eu falo meus alunos é o pessoal da reabilitação, da fisioterapia, que teve aula comigo de terapia manual, do pessoal que se formou no curso de quiropraxia. Também estou com o curso de osteopatia também, então a gente também está formando mais uma turma no curso de osteopatia veterinária. E você acha que tem espaço para todas essas pessoas no mercado? Muito. Hoje em dia... Agora o Luiz sumiu atrás da égua. Eu me escondi da pergunta. Hoje em dia, o mercado pet é o mercado que mais movimenta dinheiro no Brasil.
Cavalos são pets? Não, somente o pet. Somente cachorro e gato. O mercado relacionado a equinos, já fizeram essa pesquisa uma vez, é o mercado que mais emprega pessoas. Porque se a gente pegar um cavalo, olha quantas pessoas a gente tem ao redor. Tem o tratador, tem geralmente o cara que monta, tem o ferrador, tem o veterinário clínico, pode ter um veterinário que faz o dente, pode ter um veterinário que faz terapia complementar, tem um veterinário que trabalha lá no laboratório onde a gente faz os exames de sangue, tem a pessoa que planta e colhe o feno dele, tem a pessoa que faz a ração, tem a pessoa que planta e colhe o que faz a ração para o cavalo. Então, quando a gente engloba todo mundo equestre, é o mercado que mais emprega pessoas. Então você tá falando do pet, que parece um cenário favorável, do equino, que também emprega muitas pessoas. Então acho que tem muitas oportunidades aí pro pessoal que quer trabalhar com bicho. É um mercado gigante. A única coisa que a gente precisa aprender, principalmente o veterinário, é se vender. Então, por exemplo, eu sempre falava para meus alunos. Mas se vender até rede social? Não. Eu sei que eu entro num ponto polêmico aí, mas... Não, tanto que a gente tem uma brincadeira entre os veterinários mais velhos, digamos assim. Você não parece Quem ser posta velho. muito é porque não está trabalhando tanto. Lógico que não é 100% verdade. Tem muita gente que eu conheço que posta sempre, mas aí tem uma empresa por trás. Eu também estou começando a fazer isso, porque hoje em dia não tem como você ficar fora da rede social, você precisa. Mas rede social não é tudo. Então, você mostrar o seu trabalho vale muito mais do que estar na rede social. Hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, a porcentagem de cliente que eu consigo da rede social, não chega nem 10%. A minha maior parte é boca a boca, é indicação. É você que viu eu fazendo a sessão aqui na égua, fala, nossa, minha égua melhorou muito, o Luiz trabalha de um jeito muito legal, gostei muito dele, chama ele vai ajudar o seu cavalo também. Então isso é o que faz eu ter mais cliente. E não tá na rede social postando, olha, hoje eu tô aqui na hípica fazendo sessão na égua. Então você não tem o feedback depois de como foi. Você só mostra para os outros e só mostra a parte boa, obviamente, que é o que acontece na rede social, da sua vida. E nem sempre é verdade. Então não tem como estar de fora, mas rede social hoje em dia não é tudo. Luiz, acho que temos um excelente episódio de reflexões para os estudantes de medicina veterinária aqui, hein? Temos. Se você Muitos. pudesse dar um conselho para essas pessoas entrando no mercado hoje, qual seria? Só um? Um só, o mais importante. Tirando compre meu curso, porque esse podcast não é compre meu curso. Mas... Não. Na verdade, não seria nem compre meu curso. É um conselho que eu dou sempre nas palestras que eu dou em faculdade, principalmente, grupo de estudo, semana acadêmica. Comprem todos os cursos. Façam todos os cursos possíveis. Odiei o curso que eu fiz. Parabéns, você sabe uma coisa que você não quer fazer. Então você saiu ganhando também. Porque o que eu sinto muita falta durante a minha faculdade foi experimentar, conhecer. Então, se eu tivesse conhecido a quiropraxia 5 anos antes, eu formei em 2010. Eu fui conhecer a quiropraxia em 2014, 2015. Então teve um gap de 5 anos até eu achar o que eu gosto de fazer da minha vida. Então, quanto mais você experimentar na sua vida, melhor. Porque se você não gostar, parabéns, você já sabe o que você não quer. Já é um grande passo na sua vida. Até o dia que você vai achar aquilo que você quer. Então, nenhum dinheiro gasto, nenhum dinheiro investido em curso é dinheiro gasto, mesmo que você não goste. Porque pelo menos você já fez uma descoberta que vai ser um passo gigantesco já na sua vida acadêmica. Arrasou. Obrigada, Luiz. Imagina. Obrigada, e depois o agradecimento vem quando eu montar a égua, aparentemente. Não sei. Vamos ver, né, égua? Você que vai me dizer. Agora, por fim, Né? como é que as pessoas entram em contato com você? Rede social, que a gente falou que não precisa ter, mas tem que ter. Brincadeira. Pode entrar na minha rede social, no Instagram principalmente, que é MV Luiz Stetner, Luiz com Z. Se você colocar MV Luiz sem o Z, já aparece lá o meu nome. Lá tem muito do que eu faço, então hoje em dia eu digo que a minha rede social é um portfólio. Então a pessoa não chega em mim através da rede social,
mas a rede social vai lá consolidar para a pessoa aquilo que eu já faço. Então ela vai lá ver meus vídeos, ver a sessão, ver um pouquinho de cada, para conhecer melhor meu trabalho. E lá tem também já o meu WhatsApp comercial, que é muito mais fácil, a pessoa entra lá, já manda mensagem, já dou todas as informações sobre sessão, como dá para resolver o problema, se realmente eu sou a pessoa mais indicada para resolver o problema, ou se é algum colega, enfim, lá já tem todas as Ética informações de que trabalho precisa. bombando, graças a Deus. Sim, não adianta nada você ganhar uma sessão e perder um cliente. Você precisa ganhar uma sessão e ganhar um cliente. Às vezes você perde uma sessão, mas ganha um cliente. Então vale muito mais a pena do que você ganhar uma sessão só e perder um cliente que pode ser um seu cliente durante muito tempo. É isso.